Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. É assim, hoje de resolver esse exame de 2012, né? Então é só prestarem atenção na resolução do exame. Exercício número 1. A afirmação 11 terços é equivalente a... Então, para resolver esse exame, e para resolver ou para termos a resposta a essa questão, isso aqui chama-se produto misto, é uma fração mista, né? Olha, devemos fazer o quê? Pegar o numerador, multiplicar com o denominador, isto é, 2 vezes 10, 2 vezes 5 dará 10, né? 10 mais 1 vai ser igual a 11. E devemos manter o nosso denominador. Denominador nesse caso é o 5. Isso é 11 dividido por 5. Então esta não seria a alternativa correta, né? Então vamos observar esta aqui. 3 vezes o 1 dá 3, 3 mais 11 dá 14, 14 sobre 3, então por outra. Aqui temos 14 dividido por 3, também não é. Aqui temos 6 a multiplicar com o 3. 6 vezes 3 dará 18. 18 mais 4 dará 22. Aqui é de colocar 22 dividido por 6. Agora vou procurar o menor ou melhor múltiplo comum entre esses. Seria aqui 2, aqui também 2, né? Já que dividi tanto o numerador e o denominador com 2, fico com 11. 22 dividido por 2, 11. A dividir por 3. 6 dividido por 2, 3. Então, 11 terços. Seria a alternativa correta C. Aqui, só para observar, aqui teremos 4 vezes 3 dará 12. 12 mais 2 dará 14. Então, por outra, aqui teremos 14 dividido por 3. Também não seria a alternativa correta. A alternativa correta para nós aqui seria a letra C. Então, vamos para outro, 3, 2 nesse caso. O número 0,25 escreve-se em forma de fração da seguinte maneira. Então, para resolver aqui, nós teremos de fazer a seguinte coisa. Tipo, escrever mesmo na forma de fração o 0,25. Como é que seria 0,25 em forma de fração? Seria 25 a dividir por 100. 25 a dividir por 100, aqui posso dividir por 25 e o 100 dividido por 25. Se for a dividir 25 por 25, terei 1 sobre 100 dividido por 25, será 4. 1 sobre 4. A alternativa correta, sim, seria a letra A. Então, seguindo, qual dos 4 números que se segue é menor? Aqui, a ideia é procurar um número menor. Vamos lá observar este. Este é a mesma coisa que 1 vezes 1 a dividir por 9 vezes 9. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui. Então, significa repetir 2 vezes esse número e repetir 2 vezes esse número. Então, por outro lado, temos 1 dividido por 81. E 1 dividido por 81 dará 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Aqui temos fração de uma fração. Sabemos que mantemos a primeira e invertemos a segunda. Isso é 1 sobre 9 a dividir por 2, né?
Isso é a mesma coisa que 1 sobre 9. 1 sobre 9 vezes, estamos a inverter a segunda, 1 sobre 2. Este vezes esse dará 18. 1 vezes 1 dará 1. 1 a dividir por 18 dá 0,0055555. Aqui é mesmo que 1, raiz quadrada de 9 é 3. 1 dividido por 3 é 0,33333. Aqui também é fração de uma fração. Por outro lado, temos 2 a dividir por 1 sobre 9. 2, mantemos a primeira fração, a primeira, invertemos a segunda, vezes o 9. Isso dará 18. Então, se formos observar o pedido dele, qual dos 4 números que se segue é menor? O menor de todos, olha, este aqui é maior que este aqui. Este aqui é maior que este e é maior que este. Este é maior que todos esses. O menor deles é essa aqui. Então a alternativa A seria a correta. 4. Temos o valor absoluto de menos módulo de menos 1 sobre 4 é igual a... Ok, sabemos que tudo que sai do módulo torna-se positivo. Então, isso menos 3 sobre 4 ficará 3 sobre 4. Não esquecendo este sinal negativo. Então, isto tudo ficará negativo. Então, a alternativa correta é a C. Porque, olha, já que esse torna-se positivo, aqui ficaria mais. Menos e mais dá menos. 3 sobre 4. A alternativa correta é C. 5. O inverso de 1,5. Olha, 1,5 primeiro podemos colocar em forma de fração, conforme fizemos no exercício 2. Então, como é que vai ficar? Em forma de fração, ficamos com 15 dividido por 10. Se eu for a dividir os dois membros por melhor divisor comum, teria 5 aqui e aqui teria 5 também. 15 dividido por 5 dá 3 e 10 dividido por 5 dá 2. Então, invertendo, ficaria 2, elevar o 2 para cima e o 3 para baixo. Ficaria 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a alternativa D. O valor da potência, entre parênteses, menos 2 elevado a 0 é igual, sabendo que nós devemos ter em conta aqui que todo número elevado a 0 dá 1. Todo santo número. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, olha, aqui temos menos, e deve lembrar que esse menos está dentro de parênteses. Se está dentro de parênteses, todo este menos 2 forma um único número. Elevado a 0 dará 1. A expressão que representa o perímetro de um retângulo é a expressão que representa o perímetro de um retângulo. No retângulo temos isto, dois lados iguais que podemos dar nome de comprimento, depende de que nome vocês darão. Aqui posso colocar largura e largura. Olha, tenho este e este. Tenho 2 vezes comprimento e tenho esse. Tenho 2 vezes largura. E se eu colocasse este evidência, tipo em fator, teria isto, C mais comprimento, assim. Lembrando que aqui trata-se de multiplicação. E multiplicação goza de propriedade comutativa. Então pode estar daqui ou daqui, né? Então a alternativa correta sim é B.
8. Um triângulo é um sólido geométrico quadrilátero com 3 lados, figura geométrica, polígono irregular. Eu ficaria com a alternativa C. Mas mesmo assim, essa questão é muito mais teórica, cada um resolveria. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a... Quadrilátero, devemos saber que tem 4 lados. E o somatório de um triângulo, de um quadrilátero é igual a 360 graus. 10. Dados os conjuntos A, conjunto B, a união é o conjunto, ok? Deixa eu só transcrever aqui, conjunto A. Dizem que é igual a intervalo fechado de -2 até 5, aberto. B, intervalo aberto de -7 até 3. Então, o que acontece? Eles pedem-nos a união entre esses dois conjuntos. Ok, para achar a união, vamos primeiro representar isso numa reta, né? Primeiro valor seria aqui -7, segundo seria -2, terceiro seria 3 e o quarto seria 15, em ordem crescente dos valores. Então, 7 negativo dizem que vai para 3. Então, 7 para 3. Intervalo aberto e intervalo fechado no 3. Vou pintar o meu diagrama, a minha reta. E vou 2, intervalo fechado, vou até 5, intervalo aberto. Vou colocar aqui aberto e aqui vou colocar fechado. Vou pintar esta parte. E vou me perguntar o seguinte, aqui x pertence, como eles pediram a união entre esses dois conjuntos, é para eu pegar a partir daqui até aqui. Se pedisse a interseção, seria somente aqui. Então, a união com B será igual a intervalo aberto de -7 até 5, aberto. Então, a alternativa correta seria D. Considere o conjunto Z igual a intervalo aberto de -π até 3, fechado, interseção com o intervalo aberto de 1, intervalo aberto de 1 até mais infinito, intervalo aberto. E eles pedem-nos o que? O Z. Quem é o Z? Pronto, se Z deram-nos em forma de intervalos, devemos colocar primeiro na reta. Primeiro valor seria -π, depois 1, depois 3, aqui intervalo aberto, desculpa, depois o infinito. O infinito não há necessidade lá de colocar. -π vai até 3, -π até 3, intervalo fechado, vou pintar. E 1 vai até mais infinito. Deixa eu colocar aqui intervalo aberto de 1 até mais infinito, assim. Temos que lembrar uma coisa, pediram-nos o Z. Quem é Z? E olha, aqui tem uma certa interseção, isso chama-se interseção. Já que precisamos de interseção, iremos pegar onde temos os dois, né, traços, que seria somente esta parte aqui.
Seria somente essa parte. Então, teremos aqui que Z é igual a intervalo aberto de 1 até onde? Até 3. Intervalo fechado. Este seria o nosso Z. Intervalo aberto de 1 até 3 fechado. A alternativa correta seria A. 12. Temos raiz de 5 mais raiz de 5 é igual. Ok. Assim, aqui, olha, que temos mesmo índice da raiz, também temos mesmo radicando. Então, o que devemos fazer aqui é o seguinte: apenas adicionar os coeficientes das raízes. Coeficiente dessa raiz é 1 e coeficiente desta raiz é 1. A soma entre 1 e 1 dá 2. Raiz de 5. Olha, agora tudo que devemos fazer é apenas pegar esse 2 e colocar dentro da raiz. Lembrando que se aqui o índice for 2, este ao entrar dentro da raiz ou a mover-se para dentro da raiz, terá o expoente 2. Isso é, raiz de 2 elevado a 2 vezes o 5. De onde vem esse 2? Este. Vem daqui do índice, porque olha, se eu for a simplificar este e a raiz, terei 2 fora da raiz, mas o 5 vai permanecer dentro da raiz, porque não tem a potência aqui 2. Então, 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, repetir 2 vezes o 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes o 5 vai dar 20. Então, aqui terei raiz de 20. Assim. Então, a alternativa correta para 2 seria... Para 12 seria B. Desculpa. 13. Dizem que raiz de 12 mais raiz de 3. Para resolver a este exercício, temos que pensar da seguinte forma. Primeiro, tentar decompor o 12. Se formos a decompor o 12, vamos descobrir que é 4 vezes o 3, né? Mais raiz de 3. E olha, aqui vou voltar a decompor o 4. 4 será 2 elevado a 2 vezes o 3. Mais raiz de 3. Agora, observe cá uma coisa simples. Olha, lembra que esse 2 entrou dentro da raiz com o expoente 2 e eu disse, se for para tirar dentro da raiz, seria simplificar apenas o 2 e a raiz, o 2 encontraria-se fora e o 5 permaneceria dentro da raiz porque não tem a potência 2. Mesma coisa acontece aqui. Terei de simplificar o 2 e a raiz de 2. Olha, que o 3 não tem o 2, então vai permanecer dentro da raiz. Então, aqui terei 2 raiz de 3. 3 ficou porque não tem potência 2. Sairia se tivesse potência 2. Mais raiz de 3. Olha, temos esses dois. Temos essas duas raízes de 3. Tipo, raiz de 3, raiz de 3. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos adicionar os coeficientes. O coeficiente daqui é 2 e o coeficiente daqui é 1. Então, 2 mais 1. 2 mais 1 dará 3 raiz de 3. Então, vamos procurar se essa alternativa está aqui. Sim, está aqui. É A. 14. Temos aí 1 sobre 5 elevado a 1 sobre 3 vezes 5 elevado a 4 sobre 3. Olha, para esse exercício temos que tomar muito cuidado. Aqui devemos criar condições ou das bases serem iguais ou dos expoentes serem iguais, mas há muita chance da base se tornar igual. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente inverter essa base.
Ao inverter, o 5 permanecerá em cima e o 1 embaixo. O 5 encontrará-se em cima e 1 embaixo. Isso é, será 5 dividido por 1, assim. 5 dividido por 1. Mas nós sabemos que se formos a dividir 5 por 1, dará novamente o 5. E após termos invertido isso, devemos lembrar de colocar sempre a potência em forma negativa. Por quê? Nós invertemos. Eu identifico que houve uma inversão aqui na base. Então, vou colocar aqui vezes o 5, né? Expoente 4 terços. O que acontece aqui? Já tenho as minhas bases iguais. Vou manter as bases usando esta propriedade. Deixa eu colocar aqui N. Usando essa propriedade, né? Então, terei M mais N. Assim. A é a mesma base, os points que são diferentes. Então, vamos manter a base e adicionar os expoentes. É o que deve acontecer aqui. Por outro lado, teremos 5 elevado a menos 1 sobre 3, mais, porque trata-se de vezes, 4 sobre 3. Precisa de mesmo ser? Não, porque a base já é a mesma. Até deixa-me colocar aqui dentro de parênteses. Então, vou ficar com 5 expoente aqui. Menos 1 mais 4 sobre 3. Assim. Então, isso vai ser igual a 5 elevado a 3 menos 1 mais 4 dá 3 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 5. Então, devemos procurar aqui a alternativa que tenha 5. Pronto. 15. Qual das opções seguintes apresenta um número irracional? O número irracional é aquele que não termina, podemos dizer assim. É aquele que não termina, não tem fim. Aqui, olha, é a mesma coisa que raiz de 25 dividido por 1, 2, 3, 4, por 10.000. Raiz de 25 é 5. Raiz de 10.000 é 100. Então, aqui terei 0,05. Terminou. 0,05. Parou. Aqui, 25 é a mesma coisa que raiz de 25 sobre 1, 2. 2 unidades, 100. Raiz de 100, 10. Raiz de 5, 5. De 25, 5. 5 sobre 10 é 0,5. Terminou. Aqui terei raiz de 25 sobre 1. Nesse caso, 10. Então, 25 é a mesma coisa que 5 sobre raiz de 10. E olha, aqui já não vai terminar. Porque raiz de 10 é um número, tipo, vírgula, 0, qualquer coisa. Tipo, não vai terminar. E aqui, raiz de 25 é 5. Também terminou. O único sítio que não termina seria C. 16. Vou precisar de outra página aqui. 16. O gráfico da função f de x igual a m menos 2x ao quadrado mais 5 m menos 2x ao quadrado mais 5x menos 10 tem a concavidade voltada para cima se e somente se, olha, para que esta função tenha a concavidade voltada para cima, nós sabemos que concavidade voltada para cima é sempre que A é maior que 0, tipo o nosso A. Porque a nossa função quadrática ou equação quadrática é dada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c. Para que a parábola seja voltada para cima, é necessário que o valor de A seja maior que 0. Para que seja voltada para baixo, é necessário voltada para cima, aqui em cima, A menor que 0, baixo, A
igual a zero não seja função quadrática. Aqui, para que não seja equação ou função quadrática. Então, eles nos pediram para que seja voltada para cima. Então, essa parte aqui toda deve ser maior que zero. Isto é, m menos 2 deve ser maior que zero. Nesse caso, é só pegar o 2 e passar para outro membro. Então, teremos m maior que 2. Então, para que seja voltada para cima, é necessário que m seja maior que 2. Exercício 16, m maior que 2b. 17. A equação 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero tem duas soluções reais e diferentes. Uma das soluções nula, solução dupla, solução não real. É só escolhermos a alternativa correta. E se formos a observar aqui, teremos o seguinte, tipo, delta igual a 6, tipo, a pessoa já resolveu aqui, vou aproveitar a resolução, tipo, delta igual a 6 ao quadrado. Porque 6 ao quadrado, a pessoa dividiu todo o exercício por 2. Desculpa. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes AC. Nesse caso, que é o nosso b? É menos 12. Colocou aqui menos 12 ao quadrado menos 4. 4 da fórmula vezes A, que é 4, vezes C, que é 9. Resolvendo isso, encontrou 144 menos 4 vezes 36. A multiplicação 4 vezes 9. Então, aqui temos 144 menos 144 dá 0. E se delta ser zero, terá duas soluções iguais. Duas soluções reais e diferentes, não. Solução dupla, sim. Solução não real. Solução dupla seria a opção correta. Vamos para o próximo exercício, nesse caso, exercício 18. Exercício 18 diz o seguinte: o valor de P, sabendo que menos 1 é a raiz do polinômio, e é igual a... Ok, se dizem que menos 1 é a raiz de polinômio, nesse caso estamos a dizer que x1 ou x2 é igual a menos 1. Então, o polinômio aí é x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais p, né? Se é raiz de um polinômio, esse menos 1, então significa se eu for a substituir nos valores de x por menos 1, no lugar de x por menos 1, o meu polinômio deverá ser igual a 0. Nesse caso, vou levar essa parte, substituir, terei menos 1, expoente 3, menos 2, menos 1, expoente 2, mais e menos, vou ficar com logo menos 1, mais p igual a 0. Nesse caso, isto dará 1 negativo, por causa do expoente que é negativo. Aqui dará 1 positivo vezes o 2 dará menos 2. Nesse caso, menos 1, que é este, mais p vai ser igual a 0. Se eu for a somar todos esses, terei 4 negativo, mais p igual a 0. Então, p, se eu for a passar o 4 para outro membro, tornar-se-á positivo. Então, aqui terei 4. Então, p será igual a 4. Então, vamos procurar onde tem 4. 4 seria a nossa alternativa correta. E aqui o gráfico abaixo, dado o gráfico abaixo, a sua expressão analítica é, ok, primeira coisa que é de observar é o valor de C. O valor de C é esta aqui, porque corta pelo menos 3. O valor de C é sempre onde o gráfico corta o eixo dos Y. Olha, cortou de novo o menos 3, né? Então, este
esta e esta solução não serão desta função, porque não tem menos 3. Tinha que ter menos 3 como valor de c. Tipo assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse valor sempre é o valor que corta o eixo do x, dos y, desculpa. E devemos saber uma coisa, a nossa concavidade aqui é voltada para baixo, então o valor de a deve ser menor que 0. 2 é maior que 0, então menos 2 é menor que 0, então a alternativa correta é B. Olha, resolvemos esse exercício sem precisar calcular. Exercício 20. Considere a função f de x menos tal, a monotonia da função é. Ok, primeiro nós devemos tentar achar o vértice da função. Vértice da função seria o nosso x. X vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Então, a nossa equação é menos 4x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, o que vai acontecer aqui? X vértice vai ser igual. Valor de b é menos, tá aqui, é 4. Então, eu vou colocar menos na forma, aqui 4. Sobre 2 vezes o a, aqui é menos 4. Vai ser igual. Isso dará menos 8. E colocar aqui menos 4 sobre menos 8. Menos e menos praticamente torna-se mais. 4 a dividir, ou se eu divido aqui por 4 e aqui por 4, 4 a dividir por 4, terei 1. 8 a dividir por 4, terei 2. Por outro lado, estou a dizer que o meu x vértice é 1 sobre 2. Então, vamos procurar onde tenha 1 sobre 2. Aqui tem 2, não pode ser. Aqui tem 1 sobre 2. Aqui tem menos 2. Então, esta e esta, por enquanto, não serão as nossas soluções. Entre esta e esta, uma delas será a nossa solução correta. Então, eles disseram, considere a função, a monotonia, essa função, a monotonia da função é. Ok, agora o que nos resta é tentar representar o gráfico. Lembrando que aqui a nossa equação, até podemos observar daqui, o nosso a é negativo, então podemos dizer que a nossa função é praticamente decrescente e deve passar do menos 3. Menos 3, então o gráfico deve estar assim. Então aqui seria o nosso menos 3, aqui seria o nosso 1 sobre 2, aqui, nosso vértice achado. Essa parte não faz parte da função. Então nós viríamos do menos infinito até 1 sobre 2. Assim, intervalo deve sempre ser aberto. Estamos a subir, crescente. E seria decrescente de 1 sobre 2, né? Que deixa-me colocar intervalo aberto até mais infinito. Estaremos a decrescer. Seria assim, decrescente. Então, com base nisso, vamos confrontar as soluções. Tentando confrontar as soluções, vamos observar o seguinte. Aqui, na alternativa B, disseram crescente em menos infinito até 1 sobre 2. Está certo. E dizem crescente de 1 sobre 2 até mais infinito. Para nós deu decrescente. Então, está errado. A alternativa correta aqui seria B. Pronto. 21. Num triângulo, tal. Então, eu vou dar pausa aqui o vídeo e devo lembrar uma coisa. Tentei ou resolvi esses exercícios baseando na matriz da 10ª classe. Lembrando, esses exercícios posso resolver para no caso do ano, resolver para no caso dos que vão se preparar para o próximo ano 2023. Então,
terei de resolver para eles essa matéria. Então, para os de 2021 para 22, este ano, a matriz não envolve equações trigonométricas ou resoluções trigonométricas. Então, para tal, muito obrigado pela vossa atenção. Aguarde o próximo vídeo.